Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia, que caiu hoje, Gigi? Hoje caiu Lucas capítulo 2, a partir do verso 22, Sim. que fala da apresentação de Jesus no templo. A Bíblia vai contar para nós, através de Lucas, que Jesus, quando ele nasceu, os seus pais seguiram as leis do Senhor, que ao oitavo dia haveria de se apresentá-lo no templo para consagrar o Senhor, para apresentar ao Senhor, para fazer ali a circuncisão, como fala, né? E quando ele foi levado para esse templo, tinha um homem chamado Simeão, que Deus tinha feito uma promessa para ele de antes que ele morresse. Era um senhor já de idade, muito temente a Deus, um homem piedoso, e Deus disse a ele através do Espírito Santo que deixaria ele ver antes dele morrer a salvação de Israel, a salvação do povo. E a Bíblia diz que quando Jesus está sendo levado ao oitavo dia, né, para ser apresentado ali no templo, conforme a lei, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Simeão, né, o conduziu até o templo no mesmo momento ao qual ele estava sendo apresentado ali, para que ele pudesse ver. E quando ele chega e vê que tem uma criança sendo apresentada, ele vai e pega nos braços e agradece a Deus por ter conhecido Jesus, por ter conhecido o menino, a qual havia uma promessa feita para todo Israel a salvação, e ele pôde ver com seus olhos, através do Espírito Santo conduzindo ele a este momento. E, irmãos, e vendo assim no resumo dessa palavra, aqui eu entendo que Deus, quando ele faz promessa, quando ele nos promete algo assim, e nós temos que estar muito atentos, porque muitas das vezes as situações que nós vivemos, para onde somos levados, para onde nós chegamos, tudo é pela direção do Espírito Santo, pela direção de Deus. Deus, ele prepara os momentos, ele faz com que nós chegamos onde devemos chegar, para que se cumpra as coisas que ele tem prometido sobre as nossas vidas. E muitas das vezes a gente não sabe, não entende, não tem a intuição de estarmos indo fazer alguma coisa, confirma que é o Espírito Santo te levando para lá. Porque a Bíblia diz que ele, nesse mesmo dia, ninguém falou para ele que seria apresentado nesse dia, e o Espírito confirmou para ele: vai no templo agora, nesse exato momento. E ele foi lá, conduzido pelo Espírito, para ver e conhecer Jesus. E isso também é nas nossas vidas, irmãos. Muitas das vezes nós falamos: que coincidência encontrar com você, que coincidência eu saber disso, que coincidência eu tomar conhecimento dessas coisas. Não são coincidências. Tem coisas que Deus te revela pelo Espírito Santo para que você tome uma direção ali, que você se posicione, ou que você se revista, se proteja. Tudo é uma direção de Deus, é o Espírito Santo revelando. Não é que a gente descobre as coisas, ou que é Deus que te mostra: ó, está acontecendo isso aqui, você precisa ir para cá, precisa fazer isso, para que você vá na direção que Deus quer que você vá, para que você tenha a vitória. E aqui foi a mesma coisa. Deus, ele tem promessa, e o Espírito nos guia, irmãos, para as coisas. O Espírito está sempre nos conduzindo. E o que é importante aqui, irmãos, que eu posso extrair também daqui, é ter atenção e seguir aquilo que o Espírito está falando, seguir aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Porque muitas das vezes tem pessoas que, por falta de sabedoria, por falta de sensibilidade, não faz o que o Espírito está falando. Então põe os pés pelas mãos e acaba não seguindo aquilo que Deus quer que ela siga, ou que ela faça. E muitas das vezes, se a gente não estiver atento, sensível para ouvir, a muitas pessoas acontece isso. Mas aqui o importante é nós estarmos atentos àquilo que Deus tem prometido para nós, aquilo que nós temos planejado. Deus não tem planejado para mim e para você nada de ruim, nada de negativo, nada que venha trazer sofrimento para nós. Deus não projetou isso para nossas vidas, sofrimento. Ele projetou uma vida de paz e tranquilidade, segundo a orientação dele. Segundo nós sermos orientados por ele, teremos paz e segurança. Mas se tiver vindo alguma coisa que está dificultando, trazendo problema, dificuldade, é porque isso é uma ação do inimigo, é algo que não está vindo de Deus. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo para poder passar por isso e para resistir a essas coisas. Porque nós sabemos, irmãos, que o inimigo das nossas almas, quando uma pessoa não tem problema nenhum ali, está somente em paz, vivendo uma vida toda torta, toda confusa, toda bagunçada ali, e não tem nenhum problema impedindo ele ali, isso quer dizer que o inimigo está fazendo com que ele fique bem tranquilo lá, e ele não precisa de Deus, ele não precisa do Deus para libertar daquele momento de vício, daquela prática que ele tem ali. Ele está ali, ele não tem problema nenhum, ele está sendo bem sucedido sempre. É porque o inimigo, ele não quer que ele saia daquele momento ali, que ele venha buscar a Deus. Então o inimigo vai fazendo ele ser bem sucedido naquele mal que ele está fazendo.
Sim. Mas nós que somos guiados por Deus, pelo Espírito Santo, sempre vamos ter ali, durante os nossos dias, algumas lutas, algumas coisas para nós passarmos por ela, através do Espírito Santo, através do Espírito de Deus. Então sempre, a pessoa que está no caminho certo, ela sempre vai ter, como é que fala, aflições, como Jesus falou. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala, aquele que está seguindo, ele sempre vai ter uma afliçãozinha, mas é para mostrar que você está no caminho certo. Porque aquele que está no caminho errado, irmãos, pode ver, ele não tem problema nenhum. Ele está vivendo uma vida tranquila, pacata, ali, sossegadinha, e não acontece nenhum mal com ele, mas é porque ele está seguindo os cursos do mundo. Mas aquele que está seguindo os cursos do Espírito, a direção do Espírito, ele tem algumas dificuldades, ele tem algumas adversidades que ele precisa passar ali, porque exatamente algumas delas, a maioria delas é causada pelo inimigo. O inimigo, ele tenta nos bloquear, tenta nos colocar impedimento, tenta nos colocar barreiras para nos bloquear no espiritual, ele tenta fazer com que nós venhamos a cair, né, a nossa fé, porque algo não está saindo como nós queríamos. Muitas das vezes alguma coisa aconteceu na nossa família que nós não queríamos que fosse daquela forma. Então algumas pessoas se abalam achando que aquilo que aconteceu foi algo que talvez por falha nossa, mas não é porque é falha nossa, é porque o inimigo projeta fazer nós perder essa comunhão com Deus, duvidar de Deus, duvidar que Deus pode fazer aquilo nas nossas vidas. E muitas vezes, irmãos, a família é um lugar onde o inimigo vai tocar, porque ele sabe que se ele tocar num filho, se ele tocar numa mãe, se ele tocar em qualquer um desses, mexe com o nosso sentimental, mexe com a nossa estrutura, porque é a nossa família, é a nossa descendência, então ele sabe que isso nos toca. Mas nós temos que confiar em Deus, confiar no Senhor, porque Ele está no controle. Nós nunca podemos perder a fé de que Deus está no controle, embora o inimigo possa estar agindo por qualquer ação dele ali, mas o Espírito de Deus vai sempre te guiar para você vencer esse inimigo, para você passar por esse inimigo, porque o Espírito de Deus, ele está comigo, está contigo. Então, às vezes você está numa situação agora, não sei como é que está você aí na sua casa, na sua vida, talvez alguma coisa aconteceu, você baqueou a sua fé. Ah, será que Deus está me ajudando mesmo? Ele está te ajudando, irmãos. Isso quer dizer, isso é um sinal que Deus está te ajudando, porque se está tendo luta, se está travando batalhas para manter o caminho correto, é porque você está no caminho certo e Deus está contigo. Então todo inimigo que se levantar contra, ele vai cair por terra. Deus vai dar estratégias de combate, de guerra, para você vencer esse adversário que se levantou, contra a sua casa, contra a sua família, contra aquilo que você mais ama ali, que é filho, é mãe, né? É aqueles que estão à nossa volta, irmãos, é as pessoas que nós amamos, que nós queremos proteger, que eles também caminham correto. Mas o inimigo, ele é astuto para tentar tirar. Mas maior é o nosso Deus que está lá no céu, vendo todas as coisas, ele é o Senhor dos exércitos. Nunca vi o Senhor dos exércitos perder nenhuma guerra. Você pode ler a Bíblia do começo até o final, nunca Deus perdeu uma guerra, para ninguém. Então ele não vai perder a sua, não vai perder a minha. Nós temos que confiar nele, seguir as suas estratégias de guerra, as suas estratégias de combate, e ele vai nos dar vitória. Então creia, irmãos, não perca a fé, embora esteja com alguma adversidade apareceu, não tenha fé, faz como Jesus disse, tenha bom ânimo, porque ele venceu e também você vai vencer. Amém, amém. Palavra Amém? linda, né? Muito linda hoje. Palavra forte, que o dom do Espírito Santo sempre nos guiando. Por isso nosso pequeno Jair falou, nós não podemos desistir de jeito nenhum, né, de orar e vigiar o tempo inteiro, porque se você está forte, o inimigo está ali tramando alguma coisa contra você. Ele está tramando em cima de um filho, em cima de uma mãe, em cima de um pai, em cima de um irmão, em cima do teu esposo, esposa, porque ele quer te derrubar. E muitas vezes te pega de surpresa, né? Esses assuntos, e não é para você desmoronar na fé, é para você se fortalecer ainda mais e falar assim, aqui o inimigo não vai fazer morada porque eu creio em ti, porque realmente ele vai fazer esse milagre na sua vida, e nada é feito no espiritual, meus irmãos, contra a vontade de Deus, né? E se alguém faz alguma coisa de amarração, ou faz alguma coisa de macumba para quebrar alguém aí na sua casa, não tema. Por quê? Porque, é que nem o Jair falou, Deus não quer nada, não força a gente a orar, Deus não força a gente a viver, Deus não força a gente a ficar batendo continência para Ele, Deus deixa a gente livre-arbítrio. Então, quando alguém faz uma macumba, uma magia contra alguém, né, ela está querendo forçar aquela pessoa a fazer alguma coisa que ela quer, que é contra a vontade daquela pessoa, mas na vontade daquela que fez o trabalho espiritual negativo. Então, quem vai sofrer? Né, eu lhe pergunto, quem está devendo para Deus? Quem está com ponto negativo com Deus? Quem está ali indo no caminho da forca, espiritualmente falando? Né? É a pessoa que fez. Então, seja você
nem aquele que vai se defender, aquele que quando descobrir vai estar com a tua fé fortalecida, entregando na mão do Senhor, falando, Senhor, isso eu não quero para mim, né? Então fortaleça a mim, aos meus entes queridos, porque contra a tua vontade ninguém pode, porque Deus nunca perdeu numa guerra. Então assim, quando as coisas vêm forçado, não é de Deus, né? É do inimigo. Então o inimigo quer fazer a morada, quer acabar com a sua vida, quer dar um jeito de te desestruturar, trazendo ali o inimigo para viver com você do seu lado, e você ali está tentando se livrar daquilo e não consegue por tanta amarração, por tanta coisa, tanta magia que fizeram com você. Mas saiba que mesmo que você não tenha conhecimento disso, Deus não deixa, não te abandona. Você pode até sofrer por um período, mas Deus não te abandona. Deus vai estar ali sempre do seu lado. Por isso que é importante sempre a oração, né? E é pedir de misericórdia sobre as nossas vidas, pedir de misericórdia sobre aquilo que está acontecendo na sua vida, para que você tenha a força de Deus ali, e Ele vai te livrar, porque Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, Deus é Pai, Deus é aquele que te repreende, deixa você sofrer para você aprender, mas Ele nunca deixa você, né, na mão do inimigo, sendo que você está ali clamando a Ele e agradando ao coração dele pela sua conduta. Então, o que nos cabe? Fazer o bem e amar o nosso próximo, mesmo que ele foi aquele inimigo que fez uma amarração para nós. Fala, Senhor, ele não sabe o que está fazendo, que nem Jesus falou para Deus. Eles não sabem o que estão fazendo. É a mesma coisa. Então, dê o perdão para essa pessoa, mas me afaste dessa pessoa. Deixa ela seguir a vida dela no aprendizado, no degrau que ela está seguindo espiritual, e deixa eu seguir o meu degrau espiritual, a minha evolução. Porque é que todos nós somos falhos, todos nós temos erros. Só que ninguém pode forçar ninguém a nada, né? Aquilo tem bem natural, se vem de Deus, vem em paz, vem natural, vem com alegria. Não vem com choro, com tristeza, com aflição, né? Porque Deus não faz nada que traga aflição para a sua vida. Deus traz as coisas completas, traz em paz e com harmonia. Então nunca se esqueçam disso. Se vem de Deus, vem com amor, com paz, com harmonia, com agregação de valores, né? Com coisas boas para você se sentir pleno, para você se sentir plena, né? Não vem com disputas, com brigas, com dificuldades, não vem com nada disso, meus irmãos. Não vem te afastando dos outros que você ama. O que vem de Deus vem com força do amor. Aquele amor que abraça, aquele amor que acolhe, aquele amor que constrói, não é aquilo que destrói. Então, se vem alguma pessoa na sua vida que está bagunçando a sua vida, cuidado, se atente, se ligue ao Pai, se ajoelhe e peça para Ele a misericórdia sobre a sua vida, porque você pode estar amarrado, você pode estar sem venda, você está vendado, talvez você não está enxergando alguma coisa ali. Então, tome muito cuidado, para que lá na frente a tua queda não seja bem maior do que agora. Então, sempre siga, né, os conselhos divinos, sempre siga Deus, porque o Espírito Santo de Deus nos guia. E eles, que o Jair fala, não há coincidências, há o Espírito Santo de Deus nos guiando, né, e guiando aquilo que tem que acontecer. Então, meus irmãos, fiquem em paz, né, que essa semana seja abençoada por Deus, com o Espírito Santo de Deus te guiando e trazendo muitas bênçãos na vida, sua vida, na vida dos seus lares, seus familiares, com muita união e muito amor. Amém. Fiquem todos na paz de Jesus. Tenham uma ótima semana. Até sexta-feira. Amém. Até sexta, se Deus quiser. Se Deus quiser.